Olá, esse é o canal Ateógno, opinião própria, comigo mesmo, Luiz Ferreira dos Santos. Hoje eu vou contar um pouco da história do Brasil, que não é a história do Brasil, vocês vão entender. No passado, a Espanha e Portugal, eles brigavam pela área náutica. Como a NASA hoje compete com outros países. Naquela época era através de navio com velas. Vou falar sobre Diogo Alves Pereira, Caramuru, e sobre a primeira capital do Brasil, ou onde nasceu o Brasil. Tudo nesse bojo aí que eu vou levando aí. Primeiro, em 1464, 1464, não, 1494, tinha já, as pessoas já abusavam do Brasil, desse país, desse continente. Levava ouro, esmeralda, pedra preciosa, madeira, enganava os índios com espelho e colares que trazia. Eram holandeses, franceses, todos os países da época. E aqui já existia um cidadão chamado Diogo Álvares Pereira, que conseguiu ludibriar os índios com álcool. Ele desafiou os índios para comer ele ia servir de janta para os índios. Os índios eram canibais, principalmente aqui do litoral, que era da área do litoral aqui da Bahia. Eram os tupinambás. Eles eram canibais. Então, o que acontece é que Diogo Alves Pereira ia virar comida para índio. A pele branca, os índios nunca tinham visto o branco. Disse, tá, esse aí vai ser o cardápio. Mas só que ele foi sabido, diz que português é burro, coisa nenhuma. Ditado popular. Ele, na espertez, desafiou os pajé, que era quem mandava o feiticeiro da tribo, a pôr fogo na água. Aí ele colocou álcool na água, colocou o fogo, aí pegou fogo, o pajé foi fazer. Até de rir. O pajé foi fazer a mesma coisa, aí já era. Aí os índios espantados disseram, é o Deus do trovão, é o Caramuru. Que Caramuru, na realidade, é um peixe que se chama moreia. Os índios chamavam de Caramuru, mas o nome verdadeiro do peixe é moreia. E ele aí casou com a índia Tibiriçá, que tiveram 8 filhos. Casou com outras índias também, aqui. Naquele tempo, podia casar com todo mundo. Só que no ano de 1500, esse Dom João, que estava no lugar da mãe como regente, príncipe regente, porque a mãe Maria I, ou segundo, ou terceiro, Maria I, parece. Que eu estou falando de có, eu não fiz texto. Ela ficou louca e quem ficou foi o príncipe regente, Dom João. E ele competia com os reis da Espanha sobre a guerra náutica, quem quer conquistar primeiro esse continente, porque ele já sabia que existia o continente que estava explorado, eles queriam se apossar. Só que antes, Diogo Alves Pereira já morava aqui, casado aqui. Então veio aquela mentirosa esquadra que diz que perdeu o vento e aportou em Santa Cruz de Cabralha. Então ele deu o nome de Terra da Santa Cruz. Só que em 1549, 49 anos depois, surgiu o primeiro Brasil, primeira cidade brasileira, chamada Bahia de Todos os Santos.
capital Salvador. Ainda existe ouro. Lá na Tomé de Souza está a prefeitura atual, está o primeiro palácio e está a Câmara de Vereadores. Aí eu fico pensando, eu estudei de uma maneira que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, mas nunca eu atinei para procurar buscar a história verdadeira. Por que Caramuru já estava aqui? E Caramuru morava aí onde é a atual Praça 2 de Julho, conhecida por Campo Grande. Ali era a maior área indígena. O maior grupo indígena se concentrava ali no Campo Grande. E todo o litoral brasileiro, ficava os índios da tribo Tapuia e Tupinambá. Essa é a história que eu conto jogando uma com a outra. Aí vem os afrodescendentes. Por quê? Porque os índios não queriam ser escravos, fugiam. E os índios conheciam as matas, mas os portugueses não conheciam. Aí começou a escravidão, vinham os negros. Nossos antepassados, nossos descendentes, usar o plural, que eu estou usando muito singular e pouco plural quando nas palavras. Então, houve o navio negreiro e trazia os nossos irmãos africanos para edificar esses templos católicos, pontos estratégicos, conheço vários pontos estratégicos, então o negócio está pegando para meu lado, mas é isso mesmo, tem que sair assim gostoso para sair melhor. Gostoso e melhor, veja só, estou misturando tudo. O negócio é fazer meu vídeo e mandar. E vocês entenderem um pouco também da história. E nossos irmãos africanos, que foi por muitos anos sacrificado e ainda continua sendo sacrificado, por quê? O homem negro não tem um salário digno, não é olhado com dignidade, com respeito. A mulher negra, ela é tratada como reprodutora, como babá. Você não vê babá de pele clara, só vê de pele escura babá. Então, e o salário, como dizia o saudoso Chico Anísio, olha, pequenininho. O salário, ó, pequenininho. Quer dizer, tem até bullying. O preto correndo é ladrão, um branco correndo é atleta. Dá uma raiva quando eu escuto isso. Temos aqui representações como o Ilê, os filhos de Gandhi. Os filhos de Gandhi, que é uma maioria enorme, que representa a negritude baiana, brasileira, porque o Brasil começou da negritude e hoje essa negritude está jogada no lixo. Se a polícia, quer dizer, chega na favela, vê um negro, porque está com cabelo rastafari, com um brinco, uma coisa, já olha ele de cara diferente. Se você chega em um restaurante, numa lanchonete, lhe tratam diferente. Se você é o primeiro a chegar, entrar, vai num banco, você é o primeiro a chegar, o último a sair. E por aí sucessivamente. É uma discriminação miserável contra os primeiros habitantes da terra, que foi o negro. Que o mundo começou na Mesopotâmia, por ali assim, no século 11, no ano 11.000, nem século é. Há 11.000 anos atrás, como Raul Seixas fala, em 10.000 anos, é quando começou o homem migrando. E começou lá pela Mesopotâmia, África, pelo Ocidente também. Você vai ver que eu vou falar sobre isso em outros vídeos que eu já tenho feito, mas está no freestyle. E eu vou reprisar ele novamente. Então, o negro é sempre sufocado, superestimado. Ontem mesmo eu fiquei feliz, foi nomeado para a educação do Brasil, espero que dê certo, um negro.
Poxa, estava na hora de se entrar também um negro. Já teve um negro no Supremo Tribunal, o senhor Joaquim Barbosa, um excelente ministro. Espero que esse seja um excelente educador, pelo que ele demonstrou e tem um plano para a educação brasileira. Falta saúde. Mesmo ele sendo militar, não tem problema, eu quero o produto, eu não quero saber do que ele é militar ou não, eu quero a capacidade do homem. E esse homem negro, ele vai dirigir a educação, e eu fiquei bastante honrado, porque eu sou afrodescendente, nós somos afrodescendentes. O Brasil começou pela Bahia, a primeira capital, depois foi para o Rio de Janeiro, e posteriormente Brasília, quando foi construído no governo de Juscelino Kubitschek. Bom, já falei um pouquinho mais sobre os afrodescendentes, já falei sobre a história fictícia do Brasil de 1500, que não foi nada disso, já moravam portugueses em 1564, que era Diogo Alves Pereira. Já moravam outras pessoas. Para não esquecer, e Américo Vespúcio, também, que descobriu as Américas, veio pelo outro lado, fechando o cerco. Um lado, espanhol, outro lado, português. É por isso que temos essa divisão de língua. Português e espanhol. Espanhol são da Argentina para lá. Só quem fala a língua nativa é os paraguaios e os uruguaios. O Uruguai fala o Guarani. E também o Paraguai. Mistura um portanhol, espanhol, português, Guarani. Então, por hoje é só. Espero que vocês deem uma curtida aí. Eu com a boné do Bahia, camisa do meu Bahia, tricolor de aço. Até nisso o tricolor de aço é o primeiro campeão brasileiro. Na época do rei Pelé, com todo respeito à sua majestade Pelé. O Bahia foi o primeiro campeão brasileiro e será para toda a vida. E em breve vai reiniciar o futebol e eu vou falar sobre o futebol depois. Tchau, até o próximo vídeo.